Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.eternit.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Eternit e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes conosco hoje o senhor Rodrigo Inácio, CEO, Carissa Portela Cristal, CFO, e GRI, e Saulo Martini, gerente de Controladoria e RI. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rodrigo Inácio, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia, é uma satisfação tê-los aqui no call de resultado do segundo trimestre de 2025 da Eternit. Inicio minha apresentação no slide 3, com os pilares estratégicos da companhia. A Eternit é guiada por 4 pilares fundamentais que sustentam nossa visão de longo prazo e impulsionam o nosso crescimento de forma sólida e responsável. O fortalecimento da marca. Buscamos constantemente consolidar nossa presença no mercado por meio de uma marca forte, reconhecida e conectada com os nossos clientes. Em linha com isso, reforçamos o core business da empresa, as telhas de fibrocimento, que é uma alternativa viável para a construção rápida e popular. No pilar inovação, enxergamos os sistemas construtivos como o principal ponto de inovação, e sendo o motor do progresso para o setor. Investimos em novas soluções e tecnologias. Estamos adequando nossos ativos, o que nos permitirá atender a expectativa da demanda desse mercado. No pilar eficiência operacional e financeira, temos o foco no melhor desempenho operacional e a melhora da saúde financeira. Atuamos com foco em produtividade, controle de recursos e a maximização de resultados. No trimestre passado, comunicamos a redução da remuneração dos órgãos de administração e, neste, a incorporação da TEGO. Esta ação dá continuidade ao plano de reorganização societária, iniciada no final de 2024, que visa a simplificação e otimização da estrutura societária e a maior eficiência dos processos administrativos. Já no pilar de responsabilidade socioambiental, temos o compromisso de contribuir positivamente com a sociedade e o meio ambiente. E é com um enorme prazer que anunciamos o relatório anual de sustentabilidade, no qual irei abordar no próximo slide. Aqui, gostaria de aproveitar essa oportunidade e falar um pouco sobre as frentes de sustentabilidade da Eternit. A companhia tem demonstrado um compromisso contínuo com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa. Em nossa unidade localizada em Minas Sul, a SAMA, temos ainda mais atenção pela operação por estar diretamente relacionada a intervenções à fauna e flora local, de modo que eventuais impactos são criteriosamente monitorados pelo sistema de gestão da empresa, por meio do Comitê de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. A recuperação das áreas adjacentes à SAMA
integra o escopo de negócio da companhia e vai além do cumprimento das exigências legais, pois antecipa os trabalhos de revegetação, demonstrando um compromisso com a sustentabilidade que a companhia possui. Além da recuperação, que comentei, das áreas mineradas, a companhia mantém 4 reservas florestais, em Calcaia, no Ceará, Simões Filho, na Bahia, Atibaia, em São Paulo, e Colombo, no Paraná. É uma maneira de fortalecer sua conexão com o meio ambiente nas regiões onde estamos inseridos. Essas áreas são um habitat de diversas espécies de fauna e flora. Também falamos sobre a materialidade, tema importante para continuarmos evoluindo na jornada do ESG. Reforço os temas materiais considerados em 2024: governança social e no ambiental. Na governança, ética e integridade, desempenho socioeconômico, experiência do consumidor, inovação e diversificação de portfólio. No social, bem-estar, saúde e segurança das pessoas, gestão de pessoas, diversidade e inclusão, e relacionamento com as comunidades do entorno. No ambiental, a gestão de energia e emissões e mudanças de clima, uso de materiais e gestão de resíduos e conservação de biodiversidade. Convido vocês a acessarem o nosso relatório de sustentabilidade, que já está disponível no site de RI da companhia. Lá, clicando em clique aqui, você terá acesso ao relatório de sustentabilidade. No próximo slide, vou destacar alguns temas referentes ao segundo trimestre, alguns resultados do segundo trimestre de 2025. Vou comentar brevemente, já que a Carisa vai fazer um detalhamento dos slides. Registramos um lucro líquido de 30,6 milhões, um crescimento de 161,9% versus o ano de 2024, fortalecido pela melhor performance operacional e registros de crédito tributário. No lucro bruto, totalizamos 72,1 milhões, um crescimento de 19,8 milhões versus 2024. Contribuíram para esse resultado o mix de produtos e reajuste de preços. Já nas vendas de mineral crisotila, tivemos a retomada no volume de produção e vendas no negócio da fibra de crisotila, onde atingimos 47,2 mil toneladas, um crescimento de 15,3% versus o ano anterior. Enfim, atingimos um EBITDA recorrente de 34,7 milhões, um crescimento de 122,2% versus 2024. Podemos reforçar aqui a eficiência no SG&A e as despesas comerciais. Agora passo a palavra à Carisa, que comentará o resultado do trimestre. Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos. Começo a minha apresentação no slide 6. Como de costume, antes dos números da Eternit, analisamos um pouco a performance do setor de construção e os reflexos da situação econômica da população e da capacidade de financiamento das famílias brasileiras. Neste slide, demonstramos os principais indicadores macroeconômicos. A taxa de juros Selic ainda em alta, mas com uma sinalização positiva do IPCA, que apresentou de forma consecutiva uma expectativa na redução para o ano de 2025. As altas taxas de juros impactam diretamente o setor da construção civil, uma vez que pressiona o custo de crédito e restringe os investimentos no setor. Ao mesmo tempo, também aumenta o nível de endividamento das famílias, que, segundo a Confederação Nacional do Comércio, atualmente tem mais de 78% das famílias brasileiras estão endividadas, e também com uma inadimplência superior a 29%. Mesmo perante esses desafios, o relatório da Abramat, que é a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, aponta que houve um leve crescimento no faturamento das indústrias no setor
no setor de construção na ordem de 1%. Reflexos positivos também vão ser notados nos números da Eternit que eu vou apresentar na sequência. Passando agora para o slide 6, inicio comentando que tivemos um trimestre de resultados muito positivos para a companhia. Esse segundo trimestre foi o de melhor performance dos dois últimos segundos trimestres dos anos de 2023 e 2024. Nesse slide aqui, estou apresentando as vendas em volume e performance das margens brutas dos nossos negócios. Nas vendas de telhas de fibrocimento, tivemos uma leve retração, 5,6% no segundo trimestre de 25, mas com aumento de 2,3 pontos percentuais na margem bruta. O segmento tem refletido um ritmo mais moderado de consumo na ponta, especialmente lá na parte do consumidor final. Temos recebido alguns relatos de nossos clientes sobre a redução do giro nos produtos das suas lojas. Não apenas para telhas, que é o nosso negócio, mas também para a cadeia do varejo como um todo na construção civil. O maior impacto em função das obras horizontais. Essa desaceleração foi mais perceptível nas regiões do Sudeste e do Sul do país. Por outro lado, a região Nordeste tem se destacado positivamente, como a gente já comentou desde os últimos trimestres, com volumes de vendas superiores aos registrados no mesmo período do ano anterior e demonstrando uma resiliência maior dinamismo ali na região do Nordeste. As vendas de placas cimentícias e painéis totalizaram 6,1 mil toneladas no segundo trimestre de 25, permanecendo em linha com o volume apurado no segundo trimestre de 24. Esse é o mercado de construção industrializada, no qual os nossos produtos estão inseridos. E nós entendemos que ele continua em plena expansão no país, considerando ainda como um setor bem promissor e estratégico, tanto para o futuro da construção civil, como para nosso próprio negócio aqui da Eternit, tendo em vista que é um produto de grande eficiência, sustentável e gera ganho de escala na hora da construção. Mas o destaque desse trimestre mesmo está no nosso negócio de fibra de crisotila. Se a gente olhar aí o último gráfico, registramos um forte desempenho no segundo trimestre. As vendas alcançaram 47,2 mil toneladas, o que representa um crescimento de aproximadamente 15%, em comparação com o mesmo período de 2024. E isso dá um aumento na margem de quase 3 pontos percentuais. Esse avanço reflete a retomada do ritmo das nossas operações de mineração e vendas do negócio de crisotila. Indo agora para o slide 8, no gráfico à esquerda, demonstramos a receita líquida consolidada, que chegou a 280 milhões no segundo trimestre de 25. Isso representou um aumento de 1,5 em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse avanço foi muito impulsionado pelo bom desempenho do mercado externo, que teve aumento nas vendas da fibra de crisotila, que eu comentei no slide anterior, que somaram ao todo 109 milhões de receita, com um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2024. Já no gráfico mais central, temos o custo dos produtos e mercadorias vendidos, que somaram 208 milhões. Uma redução de 3,6 aproximadamente em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa redução é reflexo principalmente da redução do volume do nosso negócio de fibrocimento. Se a gente considerar o que está ilustrado nos dois gráficos, o de custo e o de lucro bruto, que são os dois últimos gráficos do slide, a mudança no mix de produto e a variação da representatividade dos segmentos contribuíram para uma melhora do lucro bruto, que no trimestre atingiu 72 milhões, com um crescimento de quase 20%, 19,8% em relação ao mesmo período de 2024. Com o mix dos segmentos, tivemos uma evolução de 5 pontos percentuais na margem bruta média da companhia, como o Rodrigo comentou logo no início da apresentação. Indo para o slide 9, destaco que estamos seguindo a nossa estratégia de busca de eficiência em diversas frentes. E mesmo com uma inflação persistente como a que estamos tendo agora, alcançamos reduções importantes nesse trimestre. As despesas com vendas totalizaram 27,8
milhões no trimestre, e o principal destaque dessa redução vem das despesas de logísticas, com ênfase nas negociações do frete nas nossas operações de crisotila. Já nas despesas gerais e administrativas, tivemos um total de 23,8 milhões no segundo trimestre de 25, que representa uma queda de 8,3% em relação ao mesmo período de 2024. Essa queda é fruto principalmente da redução na remuneração dos órgãos da administração e das provisões de bônus PRR. Neste trimestre, acho que tem um tema aqui que vale comentar que é muito específico nesse trimestre, que foi um item não recorrente muito relevante, que impactou positivamente o resultado da companhia, principalmente na linha de outras receitas e despesas operacionais e também no resultado financeiro, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Nesse trimestre, nós reconhecemos os créditos tributários de PIS e COFINS no total de 21,2 milhões, sendo aproximadamente 8 milhões de principal e 13 milhões de atualização monetária. Esse crédito tributário refere-se àquela ação de exclusão de ICMS na base do PIS e COFINS. Este é referente à nossa controlada Tecla, para a qual revisamos a expectativa de realização desses créditos, tendo em vista a incorporação da Tecla na Eternit, que o Rodrigo comentou aqui no início do call. Com isso, o grupo do resultado de outras receitas e despesas totalizaram uma receita de 8,8 milhões no segundo trimestre de 25. E acho que vale comentar que no segundo trimestre de 24, ou seja, no mesmo período do ano passado, a gente registrou uma receita de 18,9 milhões, que também tinha dentro dela um efeito positivo de um item não recorrente. Naquela época, a gente fez a venda de um ativo imobilizado não operacional na unidade de Goiânia, em abril de 24. Passando para o slide 10, demonstro que a companhia registrou um EBITDA recorrente de 34,7 milhões no segundo trimestre de 25, contra 15,6 milhões no mesmo período de 2024, ou seja, um crescimento de 122%, motivado majoritariamente pela recuperação da margem bruta nos segmentos da crisotila e do fibrocimento. Olhando o gráfico do lado direito, a gente tem o resultado financeiro, que registrou uma receita de 6 milhões no trimestre de 25, frente a uma despesa de 5,5 milhões no mesmo período de 24, que nos dá também uma variação positiva de 11 milhões no período. Esse impacto positivo é consequência basicamente da atualização monetária dos créditos de PIS e COFINS, na ordem de 13 milhões, aquele que comentei agora há pouco no slide anterior. E finalizo minha apresentação já no slide 11, no qual vemos que a Eternit detém um endividamento líquido de 145 milhões em 30 de junho de 2005, apresentando um acréscimo frente ao volume que a gente tinha de dívida do último trimestre. Esse acréscimo na dívida é reflexo do maior volume de exportações, uma vez que a companhia busca otimizar a utilização do capital de giro de terceiros, acessando sempre linhas de ACE ou ACC, que tem baixo custo de captação. Custos esses que são inferiores ao custo de remuneração dos fundos de aplicação financeira da companhia. O custo médio da nossa dívida de curto prazo, que é basicamente ACE e ACC, é inferior a 8,5% ao ano. E o custo médio da dívida total da companhia é de aproximadamente 11,8%. Nós estamos fechando o trimestre com uma alavancagem controlada de 1,44 vezes dívida líquida EBITDA e, como sempre costumo destacar, nenhuma das nossas dívidas possui covenants financeiros. Volto agora a palavra para o Rodrigo para os seus comentários finais. Obrigado, Carisa. Vou finalizar a apresentação no slide 12, com os pontos de perspectiva de futuro. Iniciei essa apresentação falando sobre os nossos pilares, e com eles que encerro. Acreditamos que os 4 pilares apresentados são o combustível que nos move na entrega de excelência aos nossos clientes e stakeholders. Seguimos firmes em nossa jornada com um compromisso claro, transparência, estratégia e futuro, sob o mesmo teto. Agradeço o interesse de todos em acompanhar o nosso call de resultados, que encerra o segundo trimestre,
e passo a palavra ao Saulo, que dará andamento à sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que se identifiquem e façam todas as perguntas de única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer a pergunta, basta inseri-la diretamente no chat desse call. Dando continuidade, nós recebemos aqui uma pergunta. O investidor pergunta: a empresa ainda é extremamente dependente da crisotila. Existe alguma estratégia para um crescimento substancial dos sistemas construtivos? Vou passar a pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, por favor. Obrigado, Saulo. Boa pergunta. A gente tem um pilar estratégico de crescimento na linha de sistemas construtivos. Essa é a grande aposta que nós temos hoje na companhia. Nós estamos todos mobilizados a fazer um trabalho na construção industrializada. Esse é um segmento que vem crescendo de forma exponencial. E que a gente tem grandes possibilidades de utilizar os ativos da companhia hoje para transformar produtos em soluções para este mercado, né? A gente vem percebendo uma demanda bastante forte para a gente. Os nossos técnicos estão trabalhando fortemente nas especificações dessas linhas de produtos e a gente entende que isso vai ser um propulsor de resultados nos trimestres futuros. A gente está muito engajado na construção de um futuro, na construção industrializada, que a gente acredita que a falta de mão de obra vai gerar um crescimento bastante forte nesse segmento. Obrigado, Rodrigo. Temos outra pergunta aqui. O investidor pergunta: que desenvolvimentos podem dar fruto no curto prazo da Eternit? Passo mais uma vez aqui a palavra ao Rodrigo. Rodrigo, por favor. Como eu havia comentado, a gente tem duas linhas de trabalho. Uma é o fortalecimento da nossa marca, no nosso público, no nosso core business, que é a telhas de fibrocimento, tradicionais telhas de fibrocimento. Nós temos aí, atendemos a quase 3.800 clientes a nível Brasil de forma direta. Temos um engajamento bastante grande com varejo de material de construção, com uma base de clientes de quase 18 mil varejos de pequeno, médio porte. Então, a gente vem fazendo um trabalho de engajamento e desenvolvimento nessa linha do que é o nosso principal core business hoje. Mas, de fato, o nosso foco, como eu havia comentado, de médio e longo prazo, é a construção industrializada. Então, nós estamos aportando bastante recurso nessa linha de desenvolvimento interno e desenvolvimento externo, tanto na especificação externa, na contribuição junto a esse segmento, junto às indústrias que hoje já estão formadas, em contribuir com soluções, né? O que a Eternit quer ser é uma empresa de soluções para esse segmento. Então, nós estamos apostando nessa jornada de crescimento e que a gente acredita que possa trazer bons resultados para a companhia no futuro breve. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Um outro investidor pergunta aqui: a dívida do curto prazo é grande em relação às disponibilidades de caixa. Qual a solução? Avalia-se a contratação de dívida para reforço de caixa? Vou passar aqui a pergunta para a Carisa responder. Carisa, por favor. Olá, mais uma vez, bom dia a todos. De verdade, assim, acho que é importante a gente falar, ainda que tenha um valor expressivo em relação ao total da dívida, essa dívida é muito mais uma antecipação de recebível
sendo que a companhia tem uma representatividade muito grande das exportações. E quando as exportações sobem, que é o caso desse trimestre, né, com a recuperação importante que a gente viu nos resultados da Sama, da venda da Crisotila, a gente vai perceber sempre uma representatividade maior nessa dívida de curto prazo. A ideia é a gente tentar ter uma dívida muito mais eficiente, aproveitando esse recurso, que é um recurso de baixo custo, né, que é o recurso do ACC e do ACE, ao mesmo tempo ir recompondo o caixa da companhia. A gente tem que lembrar que a companhia saiu há não muito tempo de uma recuperação judicial, então isso dificultou um pouco o caixa da companhia, mas a gente vem recompondo esse caixa ao longo do tempo. Nós vamos sempre olhando oportunidade de mercado, né, oportunidade para recompor a nossa dívida e reestruturar essa dívida, mas esse é um momento em que as dívidas estão muito caras. Então, a gente tem que, para olhar isso e para alongar o prazo da dívida, a gente tem que esperar um pouco o bom momento dessas oportunidades da companhia. Mas a gente tem que lembrar que isso é basicamente recebível e ele é vivo. Ele vai girando, né, no curto prazo. Hoje, a nossa dívida de curto prazo tem, em média, um custo de 8,5%, enquanto que a dívida global da companhia também tem um custo muito acessível, que está na ordem de 11,8%. Obrigada. Obrigado, Carisa. Dando sequência, temos mais uma pergunta. Falando especificamente sobre telhas, quais as projeções para o segundo semestre? Vou passar a palavra aqui para o Rodrigo. O segundo semestre, normalmente, existe uma sazonalidade muito forte em algumas regiões, principalmente na região do centro-oeste e norte, onde normalmente existe um acúmulo maior de chuvas. Então, naquela região, a gente já tem previsto, sempre no terceiro trimestre, um incremento de venda importante. Mas isso foi histórico já, e então a companhia continua numa tendência muito grande no norte e nordeste, onde as duas plantas que nós possuímos em Simões Filho na Bahia e Caucaia, em Fortaleza, no Ceará, elas estão a pleno vapor. É um mercado onde a gente está mais ativo, onde a gente conseguiu performar melhor e onde a gente está conseguindo ter boas margens. Então, a gente acredita que a gente deva estar num ritmo de crescimento. O mercado de material de construção ainda segue bastante pressionado, mas estamos fazendo, como comentei na pergunta anterior, um trabalho de engajamento com os nossos clientes para criar um diferencial no mercado e tentar buscar uma maior reposição, uma frequência maior de reposição dos nossos produtos. Obrigado, Rodrigo. Mais uma pergunta aqui. Qual a perspectiva de ponderação do lucro da companhia em outras linhas de produtos, retirando a dependência da Crisotila? Qual a expectativa de vida útil de exploração dessa solução? Em complemento aqui a pergunta. Vou passar também para o Rodrigo. Rodrigo, por favor. Eu acho que eu não entendi talvez a segunda parte da pergunta. Mas, assim, se a pergunta está relacionada à Crisotila, a mina tem uma disponibilidade de minério, pelo que a gente conhece, de mais de 30 anos, sabe? Retirando o volume de minério que a gente vem minerando agora. Então, com relação à capacidade ou à disponibilidade de material, ela é bastante grande. A Eternit ainda possui uma dependência bastante importante do negócio de mineração, e esse é o trabalho que a gente vem realizando e que uma visão de futuro para poder reduzir essa dependência, apostando nesse pilar de crescimento da construção industrializada e direcionando a companhia para novos produtos, novas linhas de produtos, né? Que é um segmento de maior valor agregado, um segmento onde a gente pode criar diferenciação, onde a gente pode ter uma criação de valor junto ao setor, em sendo um grande provedor para essa indústria, essa construção industrializada. Então, que é a grande aposta para o futuro. Obrigado, Rodrigo. Temos
duas perguntas aqui do mesmo investidor, eu vou fazê-las em sequência e vou pedir a Carisa para que ajude com a resposta. A primeira delas é: não seria prudente interromper a estratégia de pagamento de proventos e focar na diminuição do endividamento de curto prazo? É a primeira delas. E ainda do mesmo investidor, avalia-se a venda de ativos com menores margens? Carisa, por favor. Bom, eu vou responder na sequência, então. Falando um pouquinho de proventos, né? A companhia recentemente fez uma revisão da política de proventos, que não altera a política em si. A gente continua com a nossa política de proventos de fazer o pagamento de, no mínimo, 25% do lucro líquido do exercício, mas o que a gente fez ali, a gente revisou a frequência das deliberações dos proventos. A gente tinha uma frequência de deliberação trimestral, que acabava com certeza pondo um pouco de pressão no fluxo de caixa da companhia, e a gente agora fez um compromisso de deliberação anual. Então, uma vez ao ano, a gente vai fazer essa deliberação dos proventos, de modo que isso não nos impede de um momento de um caixa, vamos falar, com mais robustez, a companhia fazer deliberações intercalares, né, intermediárias. Mas a política nova, a gente prevê uma única deliberação ao ano, exatamente para corroborar com esse momento da companhia, com o momento atual da companhia e das nossas necessidades de caixa. Indo, acho que para a segunda parte da sua pergunta, o que a gente tem aqui, né? A gente avaliou de verdade que a gente tem alguns ativos ainda hoje, restam alguns ativos na companhia, que são ativos que não são operacionais mais. Esses ativos, a gente vem fazendo um trabalho de venda desses ativos. São ativos de algumas unidades que a companhia desativou há algum tempo e ainda estavam parados, alguns escritórios da companhia que estão com baixa utilização, então a companhia vem de fato fazendo esse levantamento e a gente espera até o fim desse ano conseguir realizar algum desses ativos, o que vai gerar e maximizar o caixa da companhia aí no curto prazo. Obrigado, Carisa. Tem mais perguntas aqui no chat. Em relação ao mercado do Sudeste e do Sul, foi vista uma ponderação sobre as dificuldades na venda. Pensam em algum movimento diferente para a sequência do ano? Vou pedir ajuda aqui ao Rodrigo. Rodrigo, por favor. O mercado do Sul e Sudeste está muito mais pressionado, né? A gente vem passando por um momento mais difícil de mercado, onde a gente está tentando traçar algumas ações para a otimização das nossas plantas, né? Então, o que nós estamos fazendo agora é buscar uma otimização as 3 plantas que nós temos colocadas aqui, que é no Rio de Janeiro, São Paulo e no Paraná, de maneira a deixá-las operacionalmente mais efetivas, com melhor retorno. Então, a busca está nessa direção. E, naturalmente, todo o esforço comercial está sendo realizado para que a gente consiga esse engajamento que eu comentei anteriormente, junto aos clientes, de maneira a retomar um determinado volume que a gente vem tendo essa pressão. Mas é um mercado onde a gente mais vem percebendo dificuldades de avançar com o volume. Diferentemente da região centro-oeste, norte e nordeste, que a gente percebe que a gente está tendo melhor performance, onde a gente consegue capturar mais margem e vem sustentando o resultado da companhia por hora. Obrigado, Rodrigo. Podemos esperar nos próximos trimestres a mesma produtividade e venda da Crisotila que neste segundo trimestre de 25? Vou repassar aqui para a Carisa. Carisa, por favor. Obrigada, Saulo. Bom, então acho que eu vou começar dizendo que a gente não dá guidance dos volumes da companhia, mas acho que para ter uma boa perspectiva e você ter uma ideia, posso falar um pouquinho do histórico, né? E assim, então a gente nesse trimestre de 2025, a gente retoma a nossa capacidade de produção média da companhia. Se você quiser considerar aí como um médio histórico, na nossa capacidade de produção, a gente pode usar 17 mil toneladas mês, que eu acho que é uma boa métrica de passado, para a gente poder imaginar um pouquinho de futuro, tá bom?
Obrigado, Cariza. Chegando mais uma pergunta aqui, ainda relacionada à Sama. A mina teria viabilidade para terras raras? Eu vou pedir aqui ajuda ao Rodrigo. Rodrigo, por favor. Esse é um bom ponto. A resposta é sim e não. A gente estamos avaliando nesse momento, temos algumas ações nesse sentido, inclusive no mês de maio e junho a gente recebeu alguns especialistas na mina que estão avaliando o tipo de minério que existe lá. Em primeira mão a gente identificou algo, mas agora o que tem que ser identificado é se tem viabilidade econômica para fazer essa extração, né? Então, nós estamos ainda num momento bem inicial, que assim, é incipiente a análise que a gente realizou até agora, mas sim, a resposta é sim, estamos avaliando e não porque eu ainda não sei te dizer, não sei, a gente ainda não tem um parâmetro para avaliar se de fato a mineração de terras raras ali é economicamente viável no local onde nós estamos. A cerca de 70 quilômetros da mina, onde nós possuímos a nossa mina, na região existe uma mineração de terras raras, mas é um outro veio, é uma outra região, então precisa ser analisado. Ainda é muito incipiente qualquer análise que a gente tenha feito. Obrigado, Rodrigo. O investidor pergunta aqui: existe uma projeção de crescimento dos sistemas construtivos ou mesmo metas de crescimento durante o ano? Vou passar mais uma vez aqui para o Rodrigo. Estamos nesse momento justamente trabalhando sobre esse tema. A gente vem tomando algumas decisões internas de fazer conversões de máquinas e telhas para sistemas construtivos, né? A gente vem desenvolvendo, temos várias ideias de produtos a serem desenvolvidas para esse segmento. Como eu comentei, é um mercado industrializado, a gente não está lidando com a revenda ou com o público final, nós estamos lidando com uma indústria que tem as suas dores. E o que nós fazemos é tentar desenvolver produtos para resolver essas dores, né? Para criar uma sinergia conjunta. Então, esse trabalho não é um trabalho que se desenvolve em uma semana, é um trabalho de meses, né? Então, a gente vem trabalhando isso há 3, 4 anos e agora começamos a colher frutos de um trabalho que se iniciou lá atrás. Esse trabalho não para do desenvolvimento. Então, tem coisas que nós iniciamos a trabalhar 2, 3 meses, que nós vamos colher frutos daqui em 6, 12 meses para frente, e assim por diante. Então, é um projeto que iniciou embrionário em 2018, está tomando corpo agora, e a gente acredita que, com uma visão de médio prazo, possa ser algo bastante importante para a companhia. Nós não temos ainda a clareza exata de quanto pode representar, mas eu diria que nos próximos meses nós teremos isso, e tão logo a gente tenha, de uma forma mais concreta, a gente vai anunciar ao mercado, porque é uma grande aposta que a gente tem. Nós temos hoje 14 ativos, 14 máquinas high-tech de fabricação de telhas, sendo que uma delas só está produzindo sistemas construtivos. Então, estamos trabalhando nesse momento agora para converter a segunda máquina e já temos um horizonte para converter, talvez no início do próximo ano, a terceira máquina. Mas é algo ainda embrionário dentro do aspecto total do que é o core business hoje, telha de fibra de cimento. Mas eu confesso a vocês, aí é uma opinião minha particular, eu acredito que possa ser um negócio bastante promissor para a companhia e quem sabe daqui lá no futuro a gente esteja a Eternit sendo lembrada por sistemas construtivos, por soluções personalizadas para essa indústria, essa construção industrializada e não somente lembrada como um fabricante de telha. Essa eu acho que é a grande aposta que a gente tem, é a construção do futuro da companhia. Obrigado, Rodrigo. O investidor pergunta, ainda em relação a custos e despesas, embora tenha havido uma melhora, continuam com alguma ação no momento para melhorar isso? Vou passar a pergunta aqui para a Cariza. Bom, acho que eu vou até remeter aqui essa resposta um pouquinho, né, na nossa estratégia.
Como o Rodrigo comentou, a gente tem uma estratégia hoje que está muito pautada em 4 pilares, que é o fortalecimento da nossa marca, inovação, muito alinhada com o nosso negócio de sistemas construtivos, responsabilidade socioambiental e eficiência operacional e financeira. E nessa linha de eficiência operacional e financeira, a gente tem feito essa busca de forma recorrente. Então, além dessa redução que você está vendo aqui, a gente viu nesse trimestre, a gente conseguiu já apresentar resultados, mesmo a despeito de uma inflação, a gente consegue mostrar redução tanto no SG&A quanto em despesas de vendas. A gente vem buscando várias alternativas. Uma delas que a gente tem feito também é a reorganização societária, que busca não só otimizar, né, os custos da companhia, mas também tornar uma estrutura mais simples, mais dinâmica, onde os processos administrativos sejam mais eficientes. Esse processo de reorganização societária, ele começou em 2024 e ele segue, ele não acaba aqui com a incorporação da Tégula. A gente ainda tem outros passos nessa reorganização societária que vão acontecer aí entre esse ano e o ano que vem, né? São passos importantes. E eles têm um momento certo para a gente buscar o melhor momento para a otimização tributária também das nossas operações. Outra ação que a gente tem feito, a gente criou um centro de serviços de excelência na companhia, que um dos objetivos desse centro de serviço também, além de melhorar processos, melhorar a governança, né, implementar padrões, é também otimização de custos. Então, a gente vem tem uma linha de ações que a companhia vem seguindo para buscar isso e está na nossa pauta diária, né? Então, eu diria que todo mês a companhia tem aqui um encontro da diretoria, minimamente, para falar desses assuntos e a evolução de como a gente consegue capturar cada vez mais eficiência no nosso negócio. Obrigado, Cariza. Dando sequência, pergunta aqui do investidor. Hoje existe uma mina explorando terras raras nas proximidades de Minasul. Ele comenta aqui que são 30 quilômetros em linha reta da Sama. Então, acho que acredito que aqui o contexto é entender se isso não seria uma oportunidade para nós. Eu passo mais uma vez para o Rodrigo. Eu acho que está em linha com a resposta que já foi dada à pergunta anterior ao investidor anterior, a pergunta que o investidor anterior fez. Nós iniciamos essa prospecção, mas é muito incipiente ainda o que fizemos. Apesar de estar próximo, não significa dizer que os veios são exatamente iguais, né? Por exemplo, da mesma maneira que eu encontro crisotila onde nós estamos, lá onde eles estão não existe crisotila, e vice-versa. Então, o que a gente percebeu é que existe algo, mas até a prospecção que fizemos até agora, mas não significa dizer que economicamente é viável para ser explorado. Então, aí a gente tem que aguardar e tem que continuar esse processo de busca e desenvolvimento. Obrigado, Rodrigo. Dando continuidade, o investidor pergunta: já foi assinado algum termo de compromisso com o Estado de Goiás para iniciar o prazo de 5 anos de encerramento da mina, uma vez que a ADI 6.200 não foi julgada ainda? Eu vou mais uma vez passar para o Rodrigo. Não, ainda não. A resposta à pergunta não foi feito efetivamente a assinatura do acordo. Essa data de 5 anos só passa a valer a partir do momento que a gente fizer efetivamente a assinatura e firmar o acordo. Nós estamos aguardando o julgamento no STF para depois tomar uma decisão de como seguiremos com esse tema. Obrigado, Rodrigo. Agora vamos fazer o encerramento do nosso call. Vou passar a palavra ao operador, por favor. Obrigado. A conferência da Eternit está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um excelente dia.